Estamos aqui outra vez para a nossa aula de matemática. Que aula boa nós vamos ter, aula de matemática com os meus queridos alunos, vocês que estão aí me assistindo. Sou a professora Edla dos Anjos, com muito carinho, um forte abraço para vocês. Já pega a canetinha de vocês, o lápis de vocês, o caderno de vocês e vamos aqui para a nossa aula, crianças. Vamos, vem comigo estudar matemática. Aula 4, eixo, números e operações. Conteúdos, números ordinais, função, leitura e representação escrita por extenso dos numerais. Séries numéricas em ordem crescente e decrescente. Habilidades, escrever, comparar e ordenar números naturais de qualquer grandeza. Identificar posição de um objeto ou número numa série explicitando a noção de sucessor e antecessor. Crianças, então, vamos aqui para a nossa aula. Hoje está bem recheada com coisas bem interessantes. Vamos falar de posição. Posição de um número que vai indicar o lugar que a pessoa se encontra, que a criança se encontra. Vem comigo, vamos estudar. Números ordinais. Os números ordinais estão presentes no nosso dia a dia. Números ordinais. Fila de banco. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto, sexto, último, corrida. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, dias da semana. Números ordinais. Esses números são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua posição. Exemplo, no caso da fila de banco, temos quem será atendido primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Para mostrar o campeão de uma corrida, temos o primeiro colocado, que ganhou o troféu, temos o segundo colocado e o terceiro colocado. Crianças, então aqui comigo. Números ordinais indicam a posição. Os exemplos que tivemos há pouco, que nós vimos há pouco aqui nos nossos cartazes. Primeiro, segundo, terceiro lugar de uma corrida. Vimos também primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar da fila. Então, números ordinais indicam o quê? Posição. Números ordinais indicam o quê? Posição. A ordem, a posição que você ocupa na fila. Um exemplo, na sua sala de aula, qual é a posição que você ocupa na sua fila? Você é o primeiro da fila? A sua carteira é a primeira? É a segunda? Ou é a terceira? Então, números ordinais. É uma linguagem matemática também. Então, temos aqui diferença entre o número ordinal e cardinal. Os números ordinais são utilizados para representar ordem ou posição de algum objeto. Os números ordinais são utilizados para representar ordem
ou posição de algum objeto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Diferença entre número ordinal e cardinal. Os cardinais representam as quantidades absolutas. Quantidades absolutas. Quantidades. Uma banana. 2 laranjas. 3 crianças. Então, os números cardinais são utilizados para representar quantidades absolutas. Quantidades. Quando alguém pergunta a sua idade, você utiliza o número cardinal 7. Quando você vai ao mercado comprar frutas, você utiliza também números cardinais. 1 abacaxi, 2 maçãs, 3 bananas, 4 Então, utiliza para quantidade. 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 Números e quantidades simples. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, não há nenhum objeto. 1, um gato. 2, pássaros. 3, estrelas do mar. 4, besouros. 5, cachorrinhos. 6, abelhas. 7, esquilos. 8, coelhos. 9, sapinhos. 10, peixinhos. Quantidades. Quantidades, números cardinais. Números cardinais expressam quantidades. Crianças, o que nós vimos? Números ordinais, posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Posição. Números ordinais indicam posição. Números cardinais indicam quantidade, a quantidade absoluta. Quantos anos você tem, criança? Isso, você falou aí bem alto, né? Quantos anos a vovó tem? Isso, essa idade tem algumas dezenas, né? Quantos anos a professora Edla tem? Muitas dezenas, né? Tem muitos números. Vocês, com certeza, crianças, têm menos que 10 anos, provavelmente, crianças. Então, número cardinal, ele simboliza a quantidade. Sua idade, quantos anos você está vivendo até hoje? Quantas bananas você pegou na geladeira para comer agora? Ou quantas maçãs? Quantos biscoitos você pegou lá no seu armário para comer? Então, quantidade, número cardinal. Quantidade, número cardinal. Quantidade, número cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Ordinal, posição. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu estou na terceira posição da fila, eu vou já ser atendido no banco. Posição.
Quem nasceu primeiro aí na sua casa? Você é o mais velho? Você é o primeiro? Ou você nasceu por segundo? Ou nasceu por terceiro? Na minha casa, crianças, eu sou a primogênita, então nasci primeiro. Aí eu tenho uma irmã que nasceu segundo e meu irmão que nasceu por terceiro. Posição, número ordinal. Cardinal, quantidade. Então, exemplo, João comprou 3 garrafas de água. Quando foi ao caixa para efetuar o pagamento, ele era o segundo da fila. 3, cardinal. Cardinal. Indica quantidade. Segundo da fila. Ordinal. Indica posição. Quantidade, posição. O João está aqui, ele é o segundo da fila e ele pegou 3 garrafas. Segundo da fila e ele tem 3 garrafas. Um exemplo de número ordinal, posição. O João é o segundo da fila. E um exemplo de cardinal. E um exemplo de cardinal. Ele pegou 3 garrafas. 3, quantidade, segundo, posição. João está na segunda posição e vai pagar 3 garrafas. Como se escreve os números ordinais? Como se escreve os números ordinais? Vimos aqui um exemplo de cardinal e ordinal. Cardinal, João pegou 3 garrafas. E ele foi pagar as 3 garrafas e se tornou o segundo da fila. Posição, ordinal. Cardinal, quantidade. Como se escreve esses números ordinais, queridos? Como se escreve esses números ordinais? Sempre que um número é ordinal, utilizamos esses símbolos para fazer indicação. O, ou, A. O para o gênero masculino, A para o gênero feminino. O, primeiro, com A, primeira. O para o masculino e A para o feminino. Como se escreve os números ordinais? Para indicar a posição do número 1, escrevemos primeiro ou primeira. Primeiro masculino, primeira feminino. Para indicar a posição do número 2, escrevemos segundo, se for masculino, ou segunda, se for feminino. Veja como escrever esses números. Primeiro ou primeira. Segundo ou segunda. Terceiro ou terceira. Quarto ou quarta. Quinto ou quinta. Crianças, vamos aqui comigo, repetindo, falando bem alto. Daqui eu estou ouvindo vocês. Vamos lá, falar juntos com a professora Edla. Quero ouvir daqui, hein, crianças? Vamos lá. Primeiro ou primeira. Segundo ou segunda. Terceiro ou terceira. Quarto ou quarta. Quinto ou quinta. Sexto ou sexta. Sétimo ou sétima. Oitavo ou oitava. Nono ou nona. Décimo ou décima. Vigésimo ou vigésima. Trigésimo ou trigésima.
quadragésimo ou quadragésima. Crianças, contaram? Contaram junto comigo, com a professora Edla? Primeiro, segundo, terceiro. Estou ouvindo a voz de vocês daqui, hein? Vamos lá de novo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Isso. Vamos lá mais uma vez? Quero ouvir daqui vocês contando aí, crianças. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quinquagésimo ou quinquagésima. Sexagésimo ou sexagésima. Septuagésimo ou septuagésima. Octogésimo ou octogésima. Nonagésimo ou nonagésima. Centésimo ou centésima. Veja que a partir do número 10, a partir do 10, os números ordinais são formados pela junção de nomes. Então, a partir do número 10. O número ordinal 11 é décimo mais o primeiro. Então, lê-se décimo primeiro. O número ordinal 12, lê-se décimo segundo. 10 é o décimo mais o segundo. Então, lê-se décimo segundo. Décimo segundo. O número ordinal 14º. 10 é o décimo, é o décimo na posição, mais o quarto. Décimo mais quarta posição. Então, lê-se décimo quarto. Então, lê-se décimo quarto. Símbolo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Décimo primeiro, prestem atenção, aqui já vem a junção. Décimo primeiro é o 10 mais o primeiro. Décimo segundo é o décimo mais o segundo. Décimo terceiro é o décimo mais o terceiro. Décimo quarto é o décimo mais o quarto. Então, crianças, nós contamos bastante, eu ouvi vocês aí cantando, agora vamos para o exercitando. Vamos lá exercitar. Exercício 1. O prédio onde Maurício mora tem o térreo e mais 10 andares. Observe a imagem e complete com os numerais ordinais referentes a cada um dos andares. Então, temos aqui o prédio que o Maurício mora, térreo. Após o térreo, acima do térreo, nós temos o primeiro andar. Acima do primeiro andar, temos o segundo andar. E assim por diante. Vocês estão lembrando, né? Vocês estão lembrando, crianças, como completar, porque nós falamos há pouco, os 10, 12, 15 números decimais ordinais. Exercício 2. Observe a fila das crianças. Elisa, Sofia, Caio, Ana, Gael, Isa, Theo, Zoe, Noah,
e Enzo. Começa na Elisa e vai nessa sequência. Então, está iniciando aí na Elisa. Pergunta A. Complete usando os números ordinais de acordo com a posição de cada criança. B. Quantas crianças estão na fila? C. Quem ocupa a 10ª posição? D. Quem é o primeiro da fila? E. Qual a posição ocupada por Gael? Terceiro exercício. Suba e desça a escada, completando os degraus com os números que faltam. Vai subindo o degrau, temos aí anotado 0, 3, 6 e 9. Observe que é ordem crescente. Se é crescente, está aumentando o valor. Para descer a escada, é ordem decrescente, está diminuindo o valor. 9, 8, 5, 2 e o 0. Crescente. Aumenta. Aumenta. Crescente, está crescendo. Decrescente. Diminui. Diminui. Está diminuindo os valores. Agora, crianças, vocês vão ter um tempinho aí, eu sei que vocês já responderam, mas leiam novamente, verifiquem a tarefinha de vocês, que depois nós voltamos para corrigir. Temos um tempinho aí para você fazer as suas respostas. Eu sei que vocês vão acertar tudo. Depois a professora Edla retorna e nós vamos corrigir, crianças.
Exercício 1. O prédio onde Maurício mora tem o térreo e mais 10 andares. Observe a imagem e complete com os numerais ordinais referentes a cada um dos andares. Térreo, primeiro andar, segundo andar e... Vamos lá ver se acertaram, crianças. Terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar, sétimo andar, oitavo andar, nono andar, décimo andar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo andar. Exercício 2. Observe a fila das crianças. Elisa, Sofia, Caio, Ana, Gael, Isa, Theo, Zoe, Noah e Enzo. Começando com Elisa. Letra A. Complete usando os números ordinais de acordo com a posição de cada criança. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Letra B. Quantas crianças estão na fila? 10. 10 crianças. Resposta correta, 10 crianças. Letra C. Quem ocupa a 10ª posição? Letra D. Quem é o primeiro da fila? Quem ocupa a 10ª posição? Enzo. Quem é o primeiro da fila? Elisa. Qual a posição ocupada por Gael? 5ª posição. Exercício 3. Suba e desça a escada, completando os degraus com os que faltam, em ordem crescente e ordem decrescente. Crescente: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Decrescente: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Crescente: aumentou do 0 até 9. Decrescente: diminuiu. Foi diminuindo. De 9 a 0. Quem vem depois? 8, depois vem o 9. O 4, depois vem o 5. Do 2, quem vem depois? O 3. O 6, quem vem depois? O 7. Sucessor do 8, 9. Sucessor do 4, o 5. Antecessor do 3, o 2. Antecessor do 6. Antecessor do 7, o 6. O que vem antes e o que vem depois. Depois, ele é o sucessor.
Quem vem antes é o antecessor. Depois, sucessor. Antes, antecessor. Crianças, acertaram? Eu sei que vocês acertaram. E a cada acerto de vocês, eu tenho certeza que vocês deram aquele grito de alegria, porque matemática é isso, acertou, sempre expressamos alegria. E vamos agora aqui para aquele resumo da nossa aula. Crianças, vamos aqui comigo, crianças. Gostaria de ouvir a voz de vocês daqui, hein? Vamos lá, o que nós aprendemos hoje? A diferença de números ordinais e cardinais. Número ordinal, posição. Número cardinal, quantidade. Número cardinal, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Número ordinal, posição. Posição da fila, posição do banco, a posição quando se ganha um prêmio numa corrida. O que nós temos? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Cardinal, quantidade. Quantos anos você tem? Número ordinal, posição que você ocupa. Você é o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho ou é filho único? Ordinal, posição, cardinal, quantidade. Vimos também, crianças, o quê? Aprendemos a contagem de números ordinais. Contem aí comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Aprendemos a contagem. Aprendemos também que a partir do 10 é uma soma, é uma adição do 10 com o outro número que segue como? 11º é o 10 mais 1, 11º. 12º é o 10º mais o segundo. 16º, criança, isso, ouvi vocês falarem, é o 10º e o sexto. Aprendemos também a ideia de antecessor, sucessor lá no exercício 3. Lembram que a professora citou? O número que vem antes é antecessor, o número que vem depois é sucessor. No caso do exercício 3, que vocês acertaram, que eu sei, estava perguntando sobre sucessor, o que vem depois. Vimos ordem crescente, decrescente, enfim, crianças, nossa aula foi maravilhosa, foi. Vamos aqui para nossas considerações finais. Crianças, chegou o momento final da nossa aula. Chegou aquele momento que a professora Edla vai se despedir de vocês. Queridos, foi muito bom estar com vocês. Estudar matemática é gostoso, é brincar, se divertir com os números. Se divirtam com os números, façam bastante contagem, use o dedinho, usa tampinhas de pet, façam desenhos, aproveitem. Os números podem ser divertidos. Crianças, muito bom estar com vocês. Vocês já são crianças, já são meus alunos do coração, alunos do 2º ano. Já são meus alunos do coração. Gostaria de mandar um abraço muito carinhoso para vocês que estão aí em casa. Não esqueçam de se cuidar, sempre lavando as mãozinhas, usando máscara se sair na rua. Cuidado com a nossa situação, que infelizmente não está tão boa, mas vai melhorar. E em breve nós estaremos na nossa sala de aula. Vai também um abraço muito carinhoso para os meus alunos da escola MF Francisca Pereira. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado, pai, mãe, tio, irmão, quem está aí ajudando o pequeno a estudar. Todos nós juntos vamos, com certeza, ter uma educação melhor. Um forte abraço. Beijos da professora Edla.